Hoje nós iremos fazer um parêntese na nossa odisseia acerca da vida de Moisés. Estamos já falando sobre Moisés há talvez 6 ou 7 domingos. E para não ficar cansativo para os irmãos, nós resolvemos fazer um parêntese e falar hoje sobre outro grande homem de Deus. Nesse domingo e no próximo falaremos sobre João Batista, aquele mesmo que nos ensinou que importa que Deus crescesse e que ele diminuísse. É sobre ele que nós vamos estar falando nesses 2 domingos. Todo esse primeiro semestre nós focamos em grandes personagens das Escrituras, personagens que nos inspiram, pessoas que são um modelo de comportamento, pessoas que são padrão para que nós possamos imitar. Certa vez perguntaram a Newton por que ele tinha conseguido alcançar tanto sucesso em suas descobertas. Ele disse: somente foi possível porque me escorei sobre os ombros de gigantes. Ele estava falando dos cientistas do passado, talvez Kepler, Copérnico, Galileu, enfim. Mas nós também só iremos ter sucesso espiritual se tivermos como padrão de comportamentos grandes personagens das Escrituras. E como João Batista pode também nos ensinar? Como Noé nos ensinou, como já vimos no primeiro semestre, como Moisés nos inspira, como Jonas pode nos ensinar princípios que são valiosos, como José serve de padrão didático para as nossas vidas. Os grandes personagens das Escrituras, eles são modelo de incentivo para que nós repitamos as suas ações. Porque nós não somos diferentes deles, irmãos. Nós somos feitos do mesmo material, temos as mesmas limitações, temos as mesmas tendências, temos os mesmos padrões de comportamentos, temos as mesmas falhas, mas eles foram padrão e foram exemplos porque arriscaram confiar de fato em Deus, ousaram acreditar na palavra do Senhor. E isso é um diferencial para as nossas vidas, acreditarmos de fato naquilo que Deus disse. Esse é o grande divisor de águas de um homem que faz diferença para Deus, daquele que vive uma vida mediana no Evangelho. Mas quando nós nos colocamos na brecha, Deus pode fazer de cada um de nós campeões para Ele. Não homens perfeitos, porque perfeito só houve e só um haverá. E a Bíblia é interessante que não esconde isso. Pastor Alexandre, que nos visita, seja bem-vindo, Pastor Alexandre, nessa noite. Pastor Alexandre é o coordenador da Associação Batista do Sudoeste do Paraná. Seja bem-vindo aqui em nosso meio. Nós temos as mesmas limitações, a Bíblia não esconde isso, na verdade. Ela deixa claro o limite de Davi, o erro de Davi, o problema de Jonas, o problema de Moisés. A Bíblia não esconde nada de ninguém. Os heróis da palavra são feitos de muita carne e de muito osso. Homem de ferro só existe na ficção, ou no padrão ilusório de alguns. Mas durante a vida nós temos que nos escudar naquilo que a palavra de Deus orienta. E a palavra de Deus orienta que nós somos falhos, mas podemos fazer muita diferença se estivermos submissos e confiantes em Deus. E por isso os grandes homens da palavra
do Senhor. É isso que eles nos ensinam, a vivermos apesar de nós mesmos. E vamos hoje ter João Batista como parâmetro, a história, tópicos da vida de João Batista que pode nos servir para fazer com que nós sejamos melhores como cristãos do que já fomos. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você deseja ser melhor do que você já foi como cristão? Amém, Fábio, né? Lu também disse amém. Eu vi, apesar das limitações verbais, né, que todos hoje estamos tendo. Agora, no momento, eu não estou com essa limitação. Mas que bom que nós desejamos ser melhores. Porque esse é o objetivo de Deus: cresçamos, sede santo porque eu sou santo, é o ensino das Escrituras, né? Crescei na graça e no conhecimento do Senhor. A vida cristã é de ascendência constante, não é de estagnação, muito menos de diminuição, é de crescimento, irmãos. Nós precisamos nos desenvolver, precisamos crescer, melhorar nas mais diversas áreas das nossas vidas. E os grandes personagens nos inspiram a isso, a sermos melhores. Eu estava ouvindo a entrevista de um atleta polêmico, mas o melhor que o esporte já teve, que é o Floyd Mayweather. Ele dizia, quando ele era criança, adolescente, estava começando sua carreira, quando ele chegava em casa, ele ficava horas vendo e revendo os maiores boxeadores que já existiram antes dele. Passava horas vendo Tyson, Cassius Clay, Sugar Ray, Júlio César Chaves, porque ele queria ter nele todas as características reunidas de cada um desses grandes atletas. E por isso ele não parava de ver. Por isso ele focava nos pontos fortes, focava nas qualidades, focava nos méritos, focava no lado positivo que cada um tinha e que ele queria sugar para ele. E é da mesma forma que nós devemos fazer em relação aos grandes personagens das Escrituras. Devemos perceber cada característica virtuosa de cada um e dizer: Senhor, eu também quero um pouquinho. O Espírito não é o mesmo, então eu quero um pouco. O Espírito que está nele não é o Espírito que está em mim, então eu também quero. Eu faço questão de ter a fé que remove montanhas, uma vida que inspire de fato. Outras pessoas. E quem sabe Deus não queira fazer de você um personagem inspirador para outras gerações. Quem sabe Deus não queira fazer de você um personagem inspirador para outras gerações. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, por favor. Lucas capítulo 1, verso 5 em diante. Lucas capítulo 1, verso 5 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos,
perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Não pense que as impossibilidades, que as dificuldades, que a fraqueza possam ser impeditivos para que você se torne um grande personagem para Deus. Fraqueza no nosso meio é virtude. O problema são as forças. Certa vez um jovem procurou o seu pastor para conversar, receber algumas orientações e disse: pastor, eu tenho um pedido a fazer. Eu quero muito que você ore por mim, pela minha vida, porque eu estou passando uma dificuldade tremenda e eu quero que você ore por mim. Eu estou passando um momento de muita tensão espiritual. Eu peço que você ore por mim. O pastor ansioso, não é? Querendo resolver o problema, quis saber o que era que estava acontecendo. O que foi que aconteceu? Ele olhou para o pastor e disse: pastor, eu acabei de passar em um concurso para a magistratura e eu estou vivendo uma tentação terrível. Meu coração parece que está querendo crescer dentro de mim e eu estou começando a olhar as pessoas de cima para baixo. Pastor, me ajude. O problema nosso muitas vezes são as vitórias. Por isso você deve cuidar das dificuldades, mas talvez muito mais das aptidões. As vitórias podem trazer tanta tentação ou mais até do que as derrotas. Cuidemos, pois, das vitórias. Deus é o Deus que faz das impossibilidades insumos, matéria-prima para o engrandecimento do homem. Isabel era estéril. Como nas Escrituras a gente percebe a quantidade imensa de mulheres estéreis. Mas a esterilidade humana do homem ou da mulher muitas vezes é para que a glória de Deus seja ainda mais exaltada. Aqui com esse casal não havia somente a impossibilidade da esterilidade. Havia outras impossibilidades também. A impossibilidade da esterilidade era uma, mas havia a impossibilidade da idade de Isabel e a impossibilidade também da idade de Zacarias. Eram senhores. Certamente acima de 70 e poucos anos. Muitas impossibilidades. Mas, irmão, olha, essa impossibilidade que você está vivenciando nesse momento pode ser o grande material, a grande massa que Deus vai escrever o desenho fabuloso da sua vida. Porque Ele é o grande pintor, Ele é o grande artista, Ele é o Senhor da história.
Se Ele quiser fazer, Ele fará. Só compete a mim e a você nos colocarmos à disposição dEle e permitir que Ele faça aquilo que Ele deseja fazer, que Ele realize o que Ele quer realizar. Mas eu, pastor, sou tão pequeno. É você que Deus quer usar. O problema seria se você achasse você muito grande, muito bom, muito forte. Os problemas da vida são inúmeros, mas Deus permite os problemas para nos ensinar que dele vem a vitória. Deus permite que nós passemos por dificuldades para enxergarmos Ele como o Senhor das nossas vidas e aquele único que pode fazer as coisas acontecerem e correrem de maneira plena e tranquila ao nosso redor. Muitas vezes as dificuldades são portas que Deus abre. Muitas vezes as dificuldades são portas que Deus abre. Muitas vezes as dificuldades são portas que Deus abre. Eu ouvi certa vez uma entrevista de Silvio Santos dizendo que ele só teve a ideia de iniciar o SBT porque ele teve um pedido de emprego negado em uma padaria. Foi esse não que gerou a construção desse grande sim. Por isso, nós não podemos temer as dificuldades e os problemas. A gente não pode temer ter que ficar em casa 2, 3 meses, 4 meses se for necessário. Deus, Ele vai dar o livramento e vai produzir frutos que permaneçam por meio dessa dificuldade, desse problema. Você que está em casa já há alguns meses, permita que Deus, Ele te ensine tudo o que Ele deseja te ensinar nesse período. Não permita que uma só lição desse tempo se perca, mas que esse tempo ensine a você o que Deus deseja para a sua vida e aquilo que você pode melhorar. Deus é aquele que cuida de cada um de nós. Não tenha medo das dificuldades, dos nãos, dos problemas, porque eles podem ser a porta que Deus abre para a sua vida, para fazer da sua vida uma vida de herói. Deus deseja que você seja um herói, mas um herói aos olhos dele, não um herói aos olhos do seu vizinho. E o heroísmo cristão tem a ver com impossibilidades. O heroísmo cristão tem a ver com fraquezas. O heroísmo cristão tem a ver com deficiências. O heroísmo cristão tem a ver com o não consigo, não posso. O apóstolo Paulo nos ensina que quando ele estava fraco, é que ele se fazia mais forte. Minha oração é que possamos permitir que Deus, Ele faça de cada um de nós um personagem que faça diferença no seu tempo. Herói não porque seja perfeito, mas porque está se aperfeiçoando.
O heroísmo cristão não tem a ver com perfeição. Tem a ver com tentativas. Não importa quanto você já falhou. Não importa quanto você já caiu. Não importa quantas pedras já houve no caminho. Não importa quantas vezes você já bateu a cabeça. O que Deus deseja da sua vida é que você continue tentando ser melhor a cada dia, irmão. Isso é ser herói para Jesus. Vamos conseguir. Mas se não conseguirmos, vamos morrer tentando. Vamos conseguir. Mas se não conseguirmos, vamos tentar mais uma vez. Há um outro João, que não é o Batista, mas que também nos ensina acerca disso. Que é o João Bobo. Todos conhecem o João Bobo aqui? Aqui tem João Bobo também? Tem João Bobo, né? João Bobo é aquele boneco que a gente joga, não é? Bate nele, ele cai e depois ele se levanta, não é? Cai e se levanta. Cai e se levanta. E é interessante que ele sempre termina de pé. Isso é uma lição preciosa para as nossas vidas. A gente pode ser empurrado muitas vezes, mas a gente vai e volta. A gente tropeça, mas a gente está aqui de novo. A gente cai, mas a gente levanta. O que você não pode é deixar que o inimigo fure você e esmague o espírito que está dentro de você, porque aí o boneco vai e fica. Mas enquanto tiver espírito, enquanto tiver ar, enquanto tiver a pneuma, o sopro de Deus dentro de nós, a gente cai, mas a gente levanta. O heroísmo cristão não está no alcance daquilo que a gente deseja. Está, queridos, nas tentativas. Ou vencemos, ou morremos tentando. João Batista foi o maior profeta que já tinha nascido naquele tempo, o que a palavra de Deus nos ensina. E ele tinha como característica a sua sinceridade e o seu desejo de fazer com que as pessoas pudessem ser melhores. João Batista lutou para permitir constantemente que Deus crescesse e que ele diminuísse. Que a vontade de Deus crescesse na vida dele, que os princípios de Deus se exaltassem dentro dele, que a verdade de Deus se avolumasse no seu coração e que não fosse somente princípios que ele estava pregando porque ele achava que fosse certo. Quando Deus aumenta e nós diminuímos, nós passamos a ter a nossa mente, o que a gente acha menos importante do que aquilo que Deus pensa. E muitas vezes isso é um exercício para nossas vidas. Nós damos eco à voz de Deus, que muitas vezes contraria nosso padrão de racionalidade. João Batista dizia, eu quero convidar você a acompanhar comigo essa leitura, que vai ser um pouquinho extensa, mas com paciência a gente consegue vencê-la. Lucas, capítulo 3, versos 7 a 14.
João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Para as multidões ele dizia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. O que nós aprendemos com isso? Qual é a lição que fica hoje para a gente? O que a gente precisa colocar em prática se a gente quiser seguir os ensinamentos de João, que era um homem cheio do Espírito Santo? O princípio inversamente proporcional ao princípio que a nossa sociedade advoga nos nossos dias. O princípio da nossa sociedade é: se você tem 2 túnicas, faça dessas 2 túnicas 4. Se você tem 4 túnicas, transforme essas 4 túnicas em 8. Se você tem 1000 túnicas, você tem que administrar essas túnicas de uma forma que daqui a 2 anos você tem 1 milhão de túnicas. É o princípio da adição, da multiplicação. O princípio de João Batista aqui era o princípio contrário, era o princípio da divisão. O princípio da abertura para o compartilhamento. O princípio de que se a pessoa está precisando e você tem condição, ajude. Mas não é uma ajuda ingênua, inocente. É uma ajuda verdadeira. É ajudar de verdade. Como é que se faz isso? A palavra não diz. O que as Escrituras nos ensinam é que a gente precisa ajudar o outro. A forma, o caminho. Deus não dá os caminhos exatos de tudo. Deus dá princípios. Qual é o princípio aqui? O princípio é que nós precisamos ajudar ao outro se a gente puder. Esse é o princípio. O como vai depender de variadas situações. Mas um fato é certo. João nos ensina que se nós pudermos, nós devemos auxiliar e devemos ajudar aqueles que precisam. Princípio básico do Evangelho. Não é o princípio da acumulação, é o princípio do compartilhamento. Duro é esse discurso. Vamos lutar juntos. Porque nós não gostamos de dividir. Nós preferimos acumular. Mas a palavra de Deus nos incentiva que quando nós dividimos e nós nos abrimos para o compartilhamento com aqueles que têm necessidade, alguma coisa acontece no mundo espiritual de maneira sobrenatural que nós terminamos ganhando mais do que aquilo que nós tínhamos antes. Eu não sei explicar isso. Como é que acontece? Acontece. Para os publicanos, que eram quem cobrava impostos,
era quem tinha a responsabilidade de fazer a ponte ali entre os judeus e seus colonizadores romanos, seus dominadores. Perguntaram para João também: o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Seja justo. Cobre imposto, mas seja justo. Não cobre mais do que você precisa. Não cobre mais do que seja certo. Seja justo. A prática da justiça é um desafio para todos nós. E os soldados lhe perguntaram: e nós o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, não acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Essa palavra contentamento, contentem-se. Irmãos, nós vivemos uma vida às vezes de incontentamento com diversas situações. Nós não ficamos contentes, nós queremos sempre um pouco mais. A sua felicidade, o seu contentamento está em Jesus. Contente-se com a vida que você tem. Como você está? Talvez precisando de pagar uma conta, talvez não tendo tudo que você precisa na geladeira, ou talvez querendo ainda conseguir aquele outro apartamento, ou talvez conseguir uma outra filial, ou conseguir alcançar o 2º milhão, ou o 3º, ou 4º, ou 5º milhão. Não espere isso para ser feliz, porque se você esperar para ser feliz, você pode não ser nunca. Porque as coisas dessa vida não realizam ninguém. Perguntaram a Rockefeller certa vez por que ele não dava um tempo para ele mesmo, para tirar umas férias. Ele disse assim: não, deixa eu ganhar só mais 1 milhão que eu paro. E ele nunca parou, porque sempre tinha um novo 1 milhão para ganhar. Contentem-se com aquilo que você já tem. Contentem-se com aquilo que você já é. Que Deus possa realmente produzir em nós esse contentamento. Que Deus possa nos encher do seu Espírito, a fim de que nós possamos ser felizes agora. Nós somos a massa na mão de Deus, nós somos a madeira nas mãos daquele que é o grande, perfeito, excelente, digno, carpinteiro de Nazaré. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês.